Isso, Ademar, o que houve é a oferta de uma nova linha de crédito, né? Até surpreendente, bastante interessante, ainda da Caixa Econômica Federal, com uma taxa de juro indexada a 110% do CDI, praticamente hoje a menor taxa disponível. O outro, dentro da linha que nós estávamos aderindo, ele era, além do indexado ao CDI, mais uma taxa fixa de 4,6 ao ano, se não me falha a memória. Então, em termos imediatos, a gente estaria falando da redução de quase 50% da taxa de juros, e com isso nós nos Seria somente essa de 110% da Isso, CDI. exatamente, a nova proposta da Caixa Econômica Federal, onde nos imaginamos que podemos ir além, digamos assim, na tomada de crédito, buscando fazer novas obras, né, ou aquilo que não estava incluso no primeiro, na primeira avaliação, digamos assim, permitir que se fosse incluído. Então, exemplo prático é a questão da pavimentação do novo distrito, Demar. Nós estávamos organizados para, no novo distrito, fazer o ensaibramento e a construção da linha de drenagem pluvial. Com essa nova perspectiva, a gente já cria uma possibilidade de fazer a pavimentação também, fazendo com que ele fique, digamos assim, 100% concluído, né? Num primeiro momento, nós estávamos no esforço de finalização dos distritos industriais já existentes, que constam da primeira proposta do financiamento, e entendíamos que não fazia sentido nós trabalharmos pela pavimentação do novo sem que concluíssemos a pavimentação dos antigos, né? Nós temos ali a finalização da Vital Zamboto, né? São ainda um trecho de mais ou menos 100 metros. Temos um trecho bastante grande da Valmor Bonotto, no Distrito Industrial 1, além de duas ruas também no Distrito Industrial 1, porém essas com menos ocupação e, por consequência, uma menor demanda, e a partir da finalização dessas nós entendíamos que a posteriori, né, deveria se buscar. Com essa nova condição de dilação da possibilidade de captação de mais recursos dentro do financiamento, entendemos que é possível, então é interessante fazer com que o novo distrito já nasça com a sua pavimentação. Uma grande notícia já transmitida pelo secretário municipal da Saúde, Eloir Morona, minutos antes. O início das obras do Postão, outra grande obra do seu governo. Mas só eu acabei deixando de passar o que eu acredito ser o principal do financiamento, né? Opa! Dentro deste valor estão englobados, né, a pavimentação da Avenida Circular, né, que seria a revitalização da mesma, uma parte do Postão, né, que nós entendemos que pode vir a ser financiada, seria uma parte da contrapartida, que permite que o município dilua, digamos assim, o valor a ser investido na obra, possibilitando que a gente trabalhe com recursos vinculados, digamos assim, à saúde, por consequência, não comprometa outras áreas de realização do município, mas o principal deste financiamento são as nossas ruas sem pavimentação, né? Ele permitirá... Cerca de 100 ruas. Números um pouquinho menos, Ademar. O que a gente fez, né? A gente aproximadamente. Abriu o leque, né? São praticamente 100 ruas sem pavimentação, porém a Secretaria de Obras ela vem trabalhando, né, num cronograma. A gente estabeleceu aquelas, digamos assim, que deveriam ser realizadas antes do financiamento, que estamos falando hoje, né, Ademar? Porém, até a liberação dos recursos, a gente vai adentrar 2022 com certeza em relação a estes recursos. Porém, a Secretaria de Obras já vem trabalhando numa listagem de pavimentações, como já fez, por exemplo, a finalização da Paulino de Anchieta, lá no bairro Hernani, assim como o Beco do Dair. Ontem estavam aqui no São Sebastião também fazendo mais um beco, vão seguir uma sequência, como por exemplo o Jardim Lindóia, as ruas do bairro Floresta, a Amizade, a Escoteiros e a Chimarrão, e as ruas do Oliveira 2, além de também a Maria Luísa Nunes. São uma série de ruas que são executadas antes do financiamento. Então, no total dá esse somatório. Porém, eu acredito que nós chegaremos, Ademar, a mais de 90% das ruas sem pavimentação concluídas nos próximos anos. E, correndo tudo bem, talvez até 100% das mesmas realizadas. Por que isso, Ademar? Qual que é a diferença e por que o valor
se você prestar atenção, ele é relativamente baixo, né? Para fazer ali quase 14 quilômetros de pavimentação. Pela forma como nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo as obras pela Secretaria de Obras. Eu quero aqui cumprimentar toda a equipe que trabalha na pavimentação, trabalha na preparação das áreas da nossa secretaria, que permitiu que nós fizéssemos com um custo mais baixo estas obras de pavimentação, e esta solicitação de financiamento é o que nós precisamos, somado àquilo que o município habitualmente investe em novas infraestruturas, totalizando ali quase 11 milhões de reais, permitindo que a gente tenha esse vislumbre de finalização dessas quase 100 ruas de pavimentação, sem pavimentação, tanto com recursos próprios, né, quanto com os recursos oriundos do financiamento. Pois acredito, Ademar, que até em outro momento podemos falar mais especificamente sobre a origem dessas ruas sem pavimentação, sobre a importância que elas têm para o município e por que da decisão de buscar recursos e formas, como a alteração do modo de fazer da Prefeitura Municipal, fosse com a aquisição do britador móvel, para a produção do material para a base de pavimentação, fosse para a reforma e licenciamento da usina do município, para que ela pudesse ser usada para essa pavimentação, buscando o entendimento de que, e colocando como um dos principais desafios desse segundo mandato, o grande objetivo de zerar essas ruas sem infraestrutura do nosso município. Ainda, lógico, ficarão faltando algumas, mas poucas perto do universo que encontramos assim que chegamos. Uma outra boa notícia, prefeito Gustavo, para o município de Lagoa Vermelha. Poderá receber um reforço de caixa com a privatização do braço de distribuição da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CED. Os municípios do Rio Grande do Sul receberão aproximadamente 1,3 bilhão de reais referente ao ICMS que não foi pago pela companhia, cujo débito total com o imposto chega a 4,4 bilhões de reais. Uma boa notícia, Ademar, né? No primeiro, é importante mencionar, até comentávamos os bastidores aqui, a venda da CE, ela foi bastante discutida, ela era em tese polêmica, né? E quando saiu o valor de 100 mil reais, ele chamava muito atenção, né, Ademar? Um valor simbólico. Aí eu até me dediquei a ouvir a live de manifestação, tanto do Grupo Equatorial, que foi o que fez a aquisição, com o governador do estado, Eduardo Leite, falando de sua venda, e particularmente me surpreendeu, né, a quantia dos valores, a venda por um valor em tese simbólico. Brincávamos aqui nos bastidores de Ademar que por 100 mil dava para pensar em adquirir a CE, né? Mas ela assume um grande passivo, e o primeiro grande resultado é do início do pagamento, né? Então a nova empresa, ela tem um tempo para acertar esse passivo, porém ela já sai pagando, né, aquilo que é devido ao Estado através do ICMS. Então é um acréscimo de caixa imediato, tanto no Estado quanto para os municípios. E deste passivo, Ademar, a informação que eu tenho, a priori, é que 900 milhões deverão ser acertados em parcela única ainda este ano. Eu não sei precisar exatamente o valor que virá para a Lagoa Vermelha deste montante, mas é bastante significativo. Se usados os mesmos critérios, eu estimo um valor superior a 700 mil reais. Estou fazendo aqui um cálculo de padeiro, uma estimativa bastante precária, mas para que a gente possa ter algo palpável a falar, e eventualmente, quando confirmadas as informações, se necessário, retificaremos, né, Ademar? E o restante, então, parcelado ali, acho que são 15 anos que ela tem para quitar o restante dos débitos de ICMS. Acredito que não só para a Lagoa Vermelha, mas para todos os municípios, todo e qualquer recurso extra vindo neste momento é de suma importância, e creio que será ainda mais importante para os caixas do Estado o pagamento em dia do débito de uma importante companhia de uma região protuberante do nosso estado, qual particularmente eu não tinha dimensão do tamanho do débito da companhia estadual com o próprio estado, né, Ademar? E isso nos faz pensar que este caminho, embora traumático, embora precise ser
bem discutido, né? Mas ele possa ser uma via à melhoria das condições tanto de prestação de serviço quanto para as condições do estado do Rio Grande do Sul.